Sejam bem-vindos a mais um episódio do Programa A3. Esse é um daqueles episódios especiais, mensais, que contam com a participação da doutora Patrícia Peixoto, endocrinologista. Bem-vinda de volta, Patrícia. Obrigada. E junto com ela, a gente chamou hoje uma convidada não menos especial, Ludmila. Ludmila é juíza, mas veio contar um pouco da história dela como paciente da doutora Patrícia, né? O tema de hoje é sobre uma glândulazinha super minúscula, mas que tem importância fundamental no funcionamento do nosso organismo. A tireoide. Quem nunca ouviu falar esse nome, não é verdade? Ela tem funções e disfunções. Vamos aprender um pouquinho sobre o que ela faz no organismo da gente? Então, Patrícia, vamos começar a explicar para quem está assistindo a gente o que é a glândula tireoide, onde que ela se localiza e quais são as funções dela no nosso organismo. Então, a tireoide, ela é uma glândula, como várias outras que nós temos no organismo. Ela fica presente na região anterior do pescoço. Ela não é muito grande, realmente, como você falou. Ela tem um formato de uma borboleta. E o nome dela, inclusive, vem da palavra escudo, tá? Porque é como se ela parece um pouco um escudo também. O formato de um escudo de uma borboleta. É aqui, mais ou menos, é aqui, nessa parte nessa da região. garganta. E aí entrou, você até falou essa questão da garganta, é interessante destacar isso. A tireoide, ela não está relacionada, ela não está ligada à garganta. Essa é uma preocupação grande das pessoas. Ah, eu acho que eu tenho algum problema na tireoide porque eu tô com um incômodo na garganta. Sim. A princípio, são coisas totalmente diferentes, certo, tá? Porque ela tá na parte de fora, externa. Né? Exatamente, isso aí. Entendi. E qual é a função da tireoide? A tireoide é uma glândula realmente muito importante porque ela produz dois hormônios principais, que são o T3 e o T4. E esses hormônios... Aqueles famosos do exame de sangue, né? Todo mundo faz T3 e T4. E que esses hormônios, eles vão agir em todos os órgãos do nosso corpo, tá? De que forma? Eles, dependendo da faixa etária, eles vão ter participações maiores em uma ou outra coisa. Mas eles estão relacionados a crescimento, a desenvolvimento cognitivo, ao bom funcionamento de todos os órgãos e ao metabolismo, tá? Certo. E é daí até que, por conta disso, que quando acontecem disfunções dessa glândula, seja com uma produção aumentada ou diminuída desses hormônios, que uma das coisas que é afetada é o metabolismo corporal. E aí, consequentemente, o peso. Consequentemente, o peso, sim. Porém, com um detalhe que também é muito importante a gente falar, que é o seguinte: a disfunção da tireoide, que faz com que a tireoide ela passe a produzir uma quantidade reduzida de hormônio tiroidiano, e que aí então a gente está diante do hipotiroidismo, ela faz com que o metabolismo do organismo todo fique mais lento. É como se tudo estivesse funcionando em câmera lenta, tudo devagar, certo, tá? Então a pessoa ela fica mais cansada, ela fica mais desanimada, ela tem mais sono, e uma das coisas é o ganho de peso. Mas não é aquele ganho de peso tão significativo que as pessoas imaginam. Em geral é um ganho de peso até mais por conta de retenção de líquido, certo, no caso do hipotiroidismo. E quando a gente trata esse hipotiroidismo e normaliza as taxas hormonais, isso se reverte. Esse ganho de peso, ele vai ser revertido. Então, tocando em miúdos, assim, não dá pra gente atribuir, estou acima do peso, só a disfunção da tireoide. Isso é um pouco de desculpa, ficou assim meio banalizado. Tô com problema de tireoide, aí eu não emagreço? As pessoas abusam um pouco disso. O que acontece, assim, a gente sabe que se a tireoide não está funcionando corretamente, o metabolismo vai ficar mais lento. Mas quando a gente vai ver com o paciente quais são os hábitos que ele está adotando, né? Se está comendo além da conta, a gente vai verificar que aquilo ali não é só a questão da tireoide que está interferindo. E por outro lado, se essa tireoide estiver funcionando demais, produzindo hormônio demais, pode acontecer o inverso, a pessoa ela vai emagrecer, tá? Só que isso não é também absoluto. A gente pega pacientes, por exemplo, pacientes idosos que fazem hipotiroidismo, eles perdem peso. Certo. Por outro lado, a gente tem situações de pacientes que fazem hipertiroidismo e ganham peso. Então não tem uma relação também uma regra tão estrita, né? Exatamente. Ludmila, fala pra gente. Você estava contando aqui um pouco antes da gente começar
contar que você descobriu muito nova, um problema problema na tireoide. Conta pra gente o que foi. Eu descobri que eu tinha um problema, uma disfunção na tireoide de 11 para 12 anos. Nova ainda, criança, antes da adolescência. Antes da adolescência, isso mesmo. Aquele período que a gente vai ficar mocinha, né? Sei. Eu fui a um médico por causa de um outro problema. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, vamos cuidar que você tá com um probleminha na tireoide. Mas ele identificou como? Ele visualizou que o meu bócio era assim, aumentado. Ah, você teve um bócio. O que é bócio, Patrícia? Então, a tireoide era aumentada e por isso tinha um bócio, tá? Porque a tireoide, ela tem um tamanho normal, tá? Um tamanho padrão, né? Então, quando essa tireoide ela fica aumentada, a gente então dá o nome de bócio. Então, bócio é a tireoide aumentada. Agora, esse aumento é hipo ou hiper ou não tem relação? Geralmente, o bócio ele vai vir acompanhado de hipo ou de hiper. Porém, a gente também tem situações em que o paciente tem bócio e a função da tireoide está normal. Aqui, aqui nessa região. Visível. Então, o médico identificou olhando. Isso, olhando. Exame clínico. Até, assim, interrompendo bem rapidinho, isso que você falou, exame clínico. A gente precisa examinar a tireoide do paciente, isso é fundamental, isso faz parte do exame clínico do paciente. Eu acho que aí eu posso contar um pouquinho da minha experiência com você, né? Porque eu fui ao consultório da doutora Patrícia, quando a gente vai em endocrinologista, às vezes a gente pensa assim, quero perder um pezinho, né? E lá a gente identificou uma alteraçãozinha de tireoide nesse exame clínico, né? Então, assim, foi importante para mim essa descoberta e agora os exames posteriores e o tratamento, enfim, acho bastante importante. Mas e aí, Ludmila, identificou o bócio e como é que foi? Isso, aí eu fui procurar um médico especialista, né, um endocrinologista, para que possa fazer os primeiros exames, o exame clínico. Aí foi identificado que eu tinha realmente uma disfunção, que era uma hiper, né, no início foi uma hiper. Você tinha a hipertireoidismo. Isso, no início. Então você era mais magra e bem mais magrinha, agitada. muito os sintomas agitada, são esses, né, muito, Patrícia? Muito. A pessoa fica muito ligada, né? Muito agitadíssima. Né? Taquicardia, dificuldade para dormir. E você tinha isso tudo. Tinha isso tudo. E aí como é que você começou a tratar? Muito suor nas mãos, tinha nas mãos e nos pés, suava assim, de pingar. Sei. E incomoda isso, incomoda né? Isso. E eu vejo, pré-adolescência. E eu vejo que muitas crianças às vezes têm esse suor excessivo nas mãos e nos pés. Que pode ser indicativo de alguma coisa. Pode não ter nada demais. É muito comum até em criança. Isso pode ser constitucional e também pode ser relacionado à ansiedade. Essa coisa do suor nas mãos e nos pés. Mas também é Isso. E aí, como que você... Aí eu procurei um profissional, né, que fez todos os exames e constatou realmente que eu tinha uma disfunção na tireoide e comecei a fazer o tratamento. Com hormônios, Patrícia? Normalmente é com hormônio, no caso do hipertireoidismo não é com hormônio. São com medicamentos também por via oral, mas esses medicamentos eles vão inibir a produção hormonal que está excessiva. Claro. O hormônio da tireoide a gente vai usar se for o hipotireoidismo. E aí você passou a tomar essa medicação. Isso, comecei a tomar medicação de 11 para 12 anos. E foi normalizando. E foi normalizando, isso. Certo. Mas não parou por aí, né? Não. Ainda teve algumas disfunções futuras. Mas aí, Patrícia, ela me disse que ela teve essa disfunção na tireoide dos 11 para 12 anos. Existe uma idade característica ou a pessoa pode desenvolver a qualquer tempo da vida? Doença na tireoide a pessoa pode ter em qualquer fase da vida. Inclusive, a gente sabe que existe também o hipotireoidismo congênito. Mas você pode nunca ter tido e de repente aparece? Com certeza. Você vê em bebês, né, no caso do hipotireoidismo congênito, até por isso é feito o teste do pezinho para detecção precoce e tratamento. Dos meus dois filhos, para saber. Isso é um exame assim, de rotina. Toda criança faz quando nasce. E assim, a gente sabe que na verdade existe uma faixa, digamos, em que é mais comum ter disfunção tiroidiana, que é a partir da terceira década de vida, porém a gente pode encontrar a doença tiroidiana em qualquer fase da vida. Gente, acho que eu passei do tempo aí do primeiro bloco, mas a gente volta já no intervalo para continuar essa conversa que rende. Fica aí, não sai daí não.